Preparados para uma jornada de conhecimento? Começa agora o Espasticidade Brasil. Boa noite a todos. Então, hoje estamos fechando a primeira temporada do Espasticidade Brasil, que começamos há praticamente um ano. Contamos com muito apoio, muitos voluntários. Hoje é a vez do Dr. Mauro. Daqui a pouquinho eu vou apresentá-lo, ele vai se apresentar. Daqui a pouquinho o Dr. Felipe Barcelos também já vai entrar aí. Espasticidade Brasil fechando essa primeira temporada de muitas aulas, muita oportunidade, muita interação. Então, muito assunto. Todas essas aulas estão disponíveis no canal do Espasticidade Brasil. Tá? Quem não puder assistir agora, assiste depois, a qualquer momento. São editadas uma semana após, são colocadas lá à disposição. Todas as 11 aulas anteriores estão lá disponíveis para todos nós que desejamos aprimorar o nosso conhecimento. O Espasticidade Brasil tem a missão, de fato, de levar informação e oportunidade para a gente trocar experiências. Tem sempre 2 convidados muito especiais. A gente já conta até agora com 20 convidados, doutor Mauro. Então fechando essa rodada agora, 20 convidados muito especiais. Lhes digo mais, todos os voluntários nós da Organização Espasticidade Brasil, nós só temos aqui a agradecer a contribuição de cada um de vocês. De A a Z, não quero citar nenhum, porque são 20 convidados, e eu ainda estou de fora, então nós somos 21 pessoas profissionais dedicados a levar informação. Para acontecer, a gente conta com o apoio da IPSEM, principalmente com o programa Caminho do AVC, e do Hospital São Marcos, que é um hospital filantrópico em Teresina, Piauí, hospital que também nos apoia, que é um dos hospitais que a gente trabalha. Então, gostaria realmente de agradecer esses apoios e toda a equipe técnica. Parece que eu estou fechando a temporada, estou agradecendo a equipe técnica dessa primeira temporada. Aí está na tela o Dr. Felipe Barcelos. Boa noite, Dr. Felipe. Seja bem-vindo. Quiser sinalizar aí um pouquinho para todo mundo, já boa noite. Passo a palavra. Bom, hoje nós vamos falar, nós já falamos, doutor Mauro, falamos com o doutor Eduardo Mello, falamos sobre espasticidade a nível de Brasil, e aí fomos toxina botulínica, reabilitação intensiva, risotomias, cirurgias ortopédicas de partes moles, dentre outras, tratamento de espasticidade, membros superiores, chegamos no quadril. Então, nada melhor do que chamar especialistas, pessoas que têm experiência. Realmente o volume de experiência é muito grande. O Dr. Mauro César é ortopedista pediátrico, de uma extensa formação e de uma extensa responsabilidade, que é coordenar o laboratório de marcha da ACD, quando eu tive a oportunidade de conhecer e de participar em alguns momentos lá. O Dr. Mauro, ele realmente, eu posso dizer, Dr. Mauro, é uma autoridade em ortopedia pediátrica e tem um foco muito claro na paralisia cerebral, que é uma condição de saúde desafiadora, então, que precisa de pessoas que estudem realmente bastante, se dediquem, não é mais que estudar, é viver realmente a situação. Como vai ser o nosso convidado palestrante, ele vai já falar. Como moderador, temos o Dr. Felipe Barcelos, que também é ortopedista pediátrico, que tem uma experiência importante na paralisia cerebral, de fato também é foco. O ortopedista pediátrico, ele não trabalha só com paralisia cerebral, mas tem uns que se dedicam mais à paralisia cerebral. Estamos com 2 aqui. E, de fato, esse é o caminho que a gente precisa percorrer, que é nos especializarmos, porque nós estamos conduzindo pessoas, não deformidades. Então, isso é muito importante para a gente, conduzindo famílias. O Felipe Barcelos, ele é mestre em ciência da saúde, e ele trabalha no ar. Aliás, nós trabalhamos em muitos lugares, todos nós, se a gente for pensar em trabalhar, ele acompanha a equipe do AICE também, da ACD também, que vai ser o nosso moderador. Bom, eu queria começar com o Mauro. Queria que o Dr. Mauro, ele mesmo se apresentasse, depois eu passo para o Felipe, e aí a gente começa. Mauro, é contigo aí, abre a câmera está aberta, abre o microfone, e se auto-apresente, que as pessoas querem te conhecer mais. Você é muito conhecido, mas não custa nada a gente falar um pouquinho mais para aquela pessoa que está
que ainda não ouviu falar da gente, é bom que a gente fale um pouquinho. Fique à vontade, meu querido. Boa noite a todos. Inicialmente agradeço o convite da comissão organizadora do fórum, em especial ao amigo Alencar. A iniciativa de grande valor, né, que agrega muito ao conhecimento, ao manejo desses pacientes. Então, saludo aqui de cara já essa iniciativa espetacular. E meu nome é Mauro, sou ortopedista pediátrico de formação, e desde 2002, né, há 23 anos, eu trabalho na CD. Eu sou funcionário da CD desde 2002. Uma carga horária grande, tá? Então 70% do meu tempo é dentro da CD, atendendo basicamente pacientes do SUS e alguns convênios que a CD atende. E pelo próprio interesse que eu sempre tive na área e pelo ambiente que a CD me propiciou ser muito forte, né? Um centro muito forte em paralisia cerebral, em alterações neuromusculares, minha carreira foi sendo talhada, foi sendo esculpida, né, no manejo dessa patologia, desses pacientes. E muitos colegas no passado me perguntavam, né, Mauro, mas você só atende paralisia cerebral? Sim, praticamente, mas não é só. Né? É um universo enorme. Dentro do mesmo nome, da mesma nomenclatura do diagnóstico, cada paciente tem a sua característica. Então, é um universo infinito, eu diria. As combinações são múltiplas. Muito difícil um paciente igual ao outro. Então, não é modo de dizer nada, mas é um cenário desafiador que até hoje me encanta muito. Então, hoje, eu ainda tenho motivação para... Também perguntam, Mauro, você tem uma carreira hoje estabelecida, você poderia ter uma prática só privada. Tá? Poderia, mas hoje ainda tenho prazer em trabalhar na CD, me desafia a trabalhar lá. E isso motiva a minha carreira até hoje. Então, dentro dessa motivação, a gente busca avançar, e o que eu tenho como meta é chegar em 20 anos, 25 anos, quando eu aposentar, eu ter a consciência tranquila que eu fiz o máximo. Com certeza, muitas respostas, talvez quase todas elas, eu não vou conseguir chegar a elas. Mas eu tenho a consciência tranquila que eu busquei as respostas e busquei, ao longo da carreira, dar o melhor aos meus pacientes. Então, eu agradeço o convite, o tema é importante, é uma alteração ortopédica prevalente nos pacientes espásticos, pacientes neuromusculares, muito frequente, e o tratamento é muito amplo também. Então, eu acho que é muito pertinente a aula, e, enfim, fico contente também com a participação do Felipe, também muito interessado sobre o assunto, creio que possamos conversar bastante e fornecer informações importantes para todos que estejam presentes. Muito obrigado. Mauro é mais do que isso tudo, tá, pessoal? Ele é mais do que isso, porque tem o coração realmente também do setor público, que é fundamental, e fazer sucesso, o setor público faz toda a diferença. De fato é isso. Então, essa dobradinha em setor privado, setor público, ele promove muito ao nosso crescimento. Parabéns, Mauro, eu conheço o seu trabalho, realmente só tem mais que agradecer. Agora, Felipe Bacelos, somente se apresente, é contigo. Boa noite a todos. Obrigado aí ao Alencar e ao grupo da Espacidade Brasil, ao Dr. Mauro. A minha carreira não é tão longa assim, né? Eu fiz a minha formação em ortopedia pediátrica em 2019 e 2020, apesar de já amanhã completar 40 anos, tive um caminho diferente da maioria dos médicos. Antes de entrar para a medicina, eu trabalhei na polícia, busquei outras carreiras, enfim. Acabei fazendo Medicina Federal do Espírito Santo, e a vida me trouxe para São Paulo, já ortopedista, e chego no Einstein para ser o primeiro R4 de ortopedia, e naquela ocasião, com a oportunidade de fazer parte da minha formação na ACD, via o Dr. Francesco e alguns outros facilitadores que tinham uma carga de trabalho na CD. Eu não sou funcionário da CD, hoje eu opero os meus pacientes, a maioria deles lá, de forma particular, mas enfim, tem uma rotina, considero a CD e o Einstein minha casa, me sinto muito em casa, muito por tudo que eu aprendi, principalmente com pessoas como o Dr. Mauro, que é aí hoje a nossa maior referência em paralisia cerebral, a pessoa que mais ensinou gerações de cirurgiões, mas assim, eu começo a me encantar pelo tema antes de entrar na ortopedia pediátrica, e tenho a grata oportunidade de conviver com o Dr. Amâncio, com o Dr. Francesco, e aprender, né? Quando eu fiz um fechamento da minha vida em 19, do meu R4, eu tinha 70% dos pacientes neuromusculares que eu tinha
tratado junto, né, com os meus staffs. Então, foi uma coisa que me motivou, depois fiz o R5, e é isso. Hoje, o Dr. Mauro é meu sócio na clínica Get Move, onde ele está trazendo o atendimento particular dele, onde eu atendo, o Dr. Francisco atende, um dos lugares que o Dr. Lencar atende. Então, acho que a vida ela vai, né, nos proporcionando essas boas oportunidades. É isso. Acho que esse é um resumo satisfatório. Beleza, nossos convidados. Agora, Mauro, é contigo, vai colocar aula, e o Felipe vai tomar de conta agora, eu vou passar o comando para ele. Você só um pouquinho da regra. A gente só vai ver a questão das perguntas quando o Mauro encerrar a apresentação, que é mais ou menos 21 horas, aí encerrou, aí nós vamos abrir perguntas, e depois quem quiser falar, a gente abre a câmera e eu vou, junto com o Felipe aqui, moderando essa parte aí. Então, fique à vontade, quem quiser perguntar no final sim, vamos ter meia hora para isso. Então, vai ser bom. Então, essa primeira 45 minutos é com o Felipe, com o Mauro, e agora eu recuo. Então, Mauro, é contigo, com o Felipe, fiquem bem à vontade. Pessoal, então, para deixar todos na mesma página, eu vou reforçar alguns conceitos sobre o tema, tá? E sempre tentando dar o maior número de exemplos práticos possíveis. Exemplos estes que eu fui colecionando ao longo de mais de 20 anos de carreira, tá? Então, tem a parte conceitual, a parte teórica, mas tem muita coisa dessa parte teórica imersa no dia a dia, na parte prática. E, Felipe, a qualquer momento você pode me interromper, tá bom? Fique à vontade. Só lembrar que a definição que nós estamos conversando, tá? Então, a subluxação do quadril é quando pelo menos 30%, acho de um terço da cabeça, da epífise do fêmur, fica lateral ao limite aqui, lateral do acetábulo, tá? Então, subluxação, 25%, 20% não é subluxação. Subluxação é de 30 para mais. Por que tem esse número mágico, esse número cabalístico, né? Porque em crianças em crescimento com atraso motor, a partir do momento que mais de 30% da epífise da cabeça fica para fora, a chance disso aumentar progressivamente é alta, tá bom? Por isso esse limite. Então, subluxação, quando mais de 30% está para fora, por definição, vai até 99%, e quando toda a cabeça, toda a epífise está para fora, é luxação. Então, quando é luxação, o quadril desencaixou, está tudo para fora. Isso é a definição. E por que conversamos sobre isso, né? No universo total da paralisia cerebral, a segunda deformidade é o segundo problema ortopédico mais comum. Perde só do equilíbrio dos tornozelos, tá? E quando você vai dividindo esses pacientes por nível motor, a gente nota que essa situação é cada vez mais frequente quanto mais grave é o paciente, tá? Alguns pacientes, alguns estudos, pacientes GM-FS nível 5, a prevalência, a incidência de subluxação chega a ser quase 90%. O que causa isso, né? É uma combinação de fatores, tá? Hoje em dia, o conceito mais atual é que a subluxação e luxação é causada pelo atraso motor, com consequente redução e atraso na descarga de peso sobre o quadril e com forças anormais em torno do quadril. Forças anormais geradas por espacidade, geradas por fraqueza muscular, geradas por movimentos involuntários. Tá? Esse atraso na descarga de peso, esse atraso no andar, tá, mantém a parte proximal do fêmur com padrões similares ao do feto, ao do recém-nascido. Tá? Aqui vendo um paciente de frente, né? Então, essa angulação na frente da bacia, esse valgo aumentado, esse ângulo maior que o normal. Tá? E vendo o paciente num corte transverso, né? Vendo ele de cima, né? O nosso colo do fêmur ele é inclinado um pouco para frente, a antiversão do colo. Nesses pacientes, o colo ele tem uma maior angulação e também mais inclinado para frente. No próximo slide a gente consegue ver melhor. Então, no paciente que não anda, que tem atraso motor, esses aspectos da parte óssea, eles não melhoram com o tempo. No paciente que anda, aos poucos, tá, esse formato do fêmur vai ficando mais próximo do adulto. No não ambulador, isso não acontece. Tá? Lembrar que essa situação também ocorre nos pacientes hipotônicos. Tá? Mesmo sendo um grupo
numericamente muito menor do que os espásticos, tá? Desde que o paciente tenha atraso motor, seja grave, também tem o risco de ter subluxação ou luxação. Então, lembrar que não é uma exclusividade da espacidade, a subluxação e luxação do PC. Tá? Também acontece nos hipotônicos, só que o grupo espástico é disparado o mais prevalente. Como eu disse, né, a incidência cresce de acordo com a gravidade do paciente. Então, pacientes GM, FCS nível 1, ou seja, aqueles pacientes que andam, correm, sobem escada, é muito raro ter. É um evento realmente bastante infrequente. Tá? Ao passo que os pacientes nível 5, aqueles mais limitados, que locomovem com cadeira de roda, que não são deambuladores, em algumas amostras mostram que 90% praticamente vai ter subluxação ou luxação. Então, vimos que, no geral, é uma situação comum, prevalente. E essa prevalência aumenta de acordo com a gravidade do paciente. Essas alterações do fêmur também, elas são mais graves quanto mais grave for o paciente. Tá? Então, nessa primeira linha, nós estamos vendo o colo do fêmur de cima, tá? Como se fosse um corte, vendo ele por cima. Então, vejam que o colo do fêmur sempre é inclinado um pouquinho mais para frente, é a antiversão. Tá? Essa antiversão, quanto mais grave o paciente, ela é maior. Nível 5 está 40 graus aqui. O mesmo vale vendo o paciente de frente, né? A gente chama isso do valgo do fêmur, né? Essa angulação no adulto normal varia de 120 a 130 graus. Se pegar um PC nível 1, nesse estudo, por exemplo, da Austrália, foi 136, muito próximo do normal. Ao passo que um PC nível 5 supera 160 graus. Então tem muita alteração. Isso é importante, grave esta informação, porque boa parte dos tratamentos disponíveis tem como meta final mudar essa anatomia, ou de forma progressiva, com crescimento, ou de forma aguda. Tá? Então, essa parte anatômica, essa alteração anatômica, que é gerada pelo atraso no motor, pelas forças anormais em torno do quadril, tá? Elas são o foco da base do tratamento. E uma coisa importante também, que uma vez presente a subluxação, numa criança que está crescendo, a tendência é de aumentar. Esse aumento, às vezes, pode ser mais lento, tá? Intervalo de 1 ano, aumentou, mas, a princípio, não muda muito a abordagem que seria feita, tá? Até já aumentos mais significativos. Na subluxação inicial, que depois de 2 anos, o quadril está praticamente todo luxado. Tá? Então, não é muito linear esta piora. Tá? Sabemos que, geralmente, em 6 meses, não deve mudar muito. Em 1 ano, pode ser que piore. Em intervalos de 2 ou mais anos, a tendência é que você note piora entre as avaliações. Tá? Aqui é um caso clássico, um PC nível 4. Primeira avaliação com 5 anos de idade, já subluxado. Subluxação mais à esquerda que à direita, inicial. Tá? 1 ano depois, aumentou, já passou de metade para fora. E 2 anos depois, quadril totalmente luxado. Então, em 2 anos, nesse caso, teve uma progressão bastante perceptível e até rápida. Mas o caso mais emblemático que eu gosto de mostrar é um caso que eu tive a chance de ver logo no começo de carreira, tá? Um PC nível 4 também, que em 2000, tá, tinha um quadril subluxado à esquerda, subluxação inicial. Foi proposto o tratamento, fazer uma ostomia femoral, como conversar mais adiante, e por opção religiosa do paciente, com o risco da transfusão sanguínea, eles optaram por não fazer. Depois de 4 anos voltou, o quadril piorou. Tá? Também tinha indicação cirúrgica, aumentou a cirurgia. Não só o fêmur deve ser tratado, mas a pelve também. Novamente, a cirurgia foi recusada. Voltou depois de 14 anos no raio-x inicial, você não enxerga mais o quadril. Essa paciente nunca foi operada. Tá? Esse quadril foi destruído pela espacidade, foi destruído pela evolução do problema. Aqui, na ocasião, já tinha uma dor muito forte, uma dor intratável, era um quadril já impossível de reconstruir. Então, a única opção que sobrou foi tirar essa parte de graça, uma cirurgia paliativa para atenuar o desconforto do paciente. Situação essa que a gente tem que evitar de chegar, não chegar a esse ponto. E qual que é o problema, né? Qual que é o problema de ter um quadril subluxado ou luxado? No passado, os estudos eram mais variáveis, então, alguns estudos mostravam uma chance altíssima de dor na vida adulta dos quadris luxados, outros nem tanto, tá? Mais recentemente, com questionários de avaliação de qualidade de vida melhor estruturados e validados,
percebeu-se de forma clara que os quadris subluxados ou luxados, tá, geram impacto negativo a longo prazo nos pacientes. Tá? Quanto mais deslocado está o quadril, muitas vezes é gerada uma queda, um impacto negativo na qualidade de vida, quase sempre relacionado à dor. Tá? Então, a preocupação não é de imediato, a preocupação não é na primeira década de vida. Esses quadris, mesmo subluxando de forma progressiva, geralmente são assintomáticos nessa fase. A grande questão, adolescência e vida adulta, nos casos não tratados. No momento esse, o quadril está totalmente gasto, e onde os sintomas surgem. E surgem de forma mais agressiva, de forma mais difícil de regredir. E por isso é importante, nos pacientes de risco, nos pacientes já com subluxação inicial, você trazer de perto esses pacientes. Vigiar, acompanhar esses quadris. E já sabemos hoje em dia, pacientes 4 e 5 já tem um risco maior de ter um problema. Sabemos que nesses pacientes existe risco de evolução do problema. Como na medicina como um todo, sabemos que qualquer situação, quanto mais precocemente você tratar, você tem uma chance melhor de melhorar a situação com intervenções menores. Então, esses 3 fatores são importantes para que, cientes dessas situações, fiquemos de olho nesses pacientes para que, na vigência dessa alteração, possamos tratar precocemente. Muitas vezes, de forma geral, a subluxação desses pacientes 4 e 5 surgem por volta dos 4 e 5 anos de idade, e os casos não tratados, o quadril vai progredir, vai deslocar totalmente após mais ou menos 3 a 4 anos. Tá? É a evolução média do problema. E, de forma geral, o tratamento é dividido em 3 grupos. Tá? 3 grupos de opções. Né? Tem o tratamento preventivo, aqui tem, não digo um erro, mas tem uma confusão na semântica da palavra. Né? O preventivo, você não previne a subluxação, você previne a progressão do problema. Tá? Tem o tratamento reconstrutivo. O reconstrutivo, você quer preservar o quadril, você quer manter a articulação do quadril, quer manter contato cartilagem na cabeça do fêmur com cartilagem do acetábulo. E o terceiro grupo, que é a última opção, é o tratamento de salvação, salvamento ou paliativo, no qual você já perdeu o quadril já está gasto, está destruído, você não consegue mais recompor, reconstruir o quadril. Você vai fazer algo para tentar reduzir o desconforto do paciente. Vamos falar um pouco desses 3 subgrupos. Tá? A cirurgia mais tradicional, mais clássica, pertencente ao grupo preventivo, é o alongamento dos adutores de quadril. Claro, ela se aplica quando existe encurtamento dos adutores. Então, essa situação está presente em pacientes espásticos, em pacientes hipotônicos, às vezes em pacientes discinéticos sem espacidade, com abdução ampla, não se aplica essa opção. Tá? No passado, em 97, o pessoal do Dupont, o Freeman Miller, mencionou bons resultados. Tá? Eles eram um grupo misto, né? Ele mencionou até 80% a 90% de bons resultados. Mas tinha pacientes níveis 2, 3, 4 e 5. É claro que os melhores resultados eram nos pacientes mais novos, com subluxações mais leves e com melhor função, pacientes que andavam. Nos pacientes mais graves, 4 e 5, essa faixa do resultado já oscilava mais, e de 10% a 60%, uma coisa muito variável. Mais recentemente, em 22, o grupo de Hong Kong fez um trabalho muito interessante, muito legal, tá? Com relação às cirurgias no quadril do PC. Tá? Eles observaram que a tenotomia, ou alongamento dos adutores de quadril, como forma única de tratamento, ele teria mais chance de sucesso se efetuado em subluxações de 44%, daí para mais baixo, de 40% para menos. Tá? Pacientes com subluxação de 44% para mais, 45% para mais, a chance disso não resolver o problema era grande. Tá? Então, criou-se um limite, aí, com base nesse estudo, de pensar nessa cirurgia para subluxações mais leves de 44%. Claro, quanto mais nova a criança, melhor, e quanto mais funcional, melhor. Na mesma linha, o trabalho de Boston, que Benjamin Shore, o primeiro autor, Benjamin Shore vai estar visitando a CD em março, num curso de atualização, é um trabalho bastante importante. Ele observou também muitos pontos similares ao que eu disse anteriormente. Tá? Essa primeira linha, essa linha mais contínua, são os pacientes de motor 2, que receberam a tenotomia dos adutores de quadril para tratar a subluxação. Esses pacientes de nível 2 tiveram um bom resultado, alguns perderam um pouquinho de resultado, se mantiveram bem ao longo do tempo. Os
pacientes 3, 4 e 5, mesmo com a melhora inicial da subluxação, eles tendem a perder o resultado ao longo do tempo. E essa perda do resultado é maior quanto mais grave o paciente. Tá? Então, ficou o conceito que essa cirurgia em partes moles dos adutores, elas tendem a ter um resultado mais duradouro conforme a função do paciente. Quanto mais funcional o paciente, tem maior chance de sucesso dessa cirurgia. E, claro, quanto mais novo o paciente, também. O mecanismo de ação dessa cirurgia não é totalmente claro. Eu disse adiante, previamente para vocês, que boa parte das cirurgias tentam mudar a anatomia do problema. Tenta mudar a parte anatômica alterada, ou seja, o valgo do fêmur e a diversão femoral. Cirurgia não, ela não mexe no osso. Tá? Então, a hipótese é que, em crianças pequenas, com um quadril bastante ainda cartilaginoso, você reduzindo a espacidade dos adutores, você equilibrando as forças em torno do quadril, e você aumentando o arco de movimento do quadril, os quadris passam a ter uma chance de desenvolver essa parte cartilaginosa ou se ficar de forma menos displásica. Essa é a hipótese. Tá? Mas o mecanismo exato de ação da cirurgia não está claro. Um exemplo, né? Caso de 2023, uma criança muito jovem, menor de 4 anos, com 3 anos e 7 meses, com subluxação grave à esquerda, 75%. Nível 5, sem cirurgias prévias, tá? Uma criança que eu acompanhava, e na ocasião eu assumi alguns pontos. Primeiro, uma criança muito jovem, uma criança que, para a cirurgia óssea nesse momento, teria uma chance muito grande de, ao longo do tempo, perder a cirurgia. Também assumi que uma criança bastante jovem, que, alongando o adutor de quadril, ou mesmo fazendo episodese, as cirurgias seriam insuficientes para corrigir todo o problema. Então, a hipótese foi alongar o adutor de quadril e flexor de quadril à esquerda para tentar segurar um pouco o problema, até a criança ter uma idade mais adequada, uma cirurgia óssea com melhor chance de resultado a longo prazo. Então, fiz adutor de quadril. Então, em janeiro de 23, estava 75%, tá? 9, 10 meses depois, melhorou um pouquinho, estava 50%. A intenção foi isso. Vai ser uma cirurgia que não vai encaixar o quadril inteiro dele, nesse caso. Tá? Mas se mantivesse o quadril sem pior importante, até a criança tenha uma idade mais adequada para a cirurgia óssea, já é um sucesso. Foi vantajoso fazer esse plano. Outra cirurgia paliativa, essa mais recente que eu digo, as primeiras publicações, tem menos de 10 anos, é a episodese do fêmur proximal. Essa cirurgia, assim como as demais cirurgias ósseas, tem como meta mudar a anatomia do fêmur proximal. E o que esperar da cirurgia? Como eu disse, os artigos começaram a surgir em 2016 para cá. E os primeiros foram artigos chineses. Tá? Inicialmente, em 2016, o artigo de Li, com poucos pacientes, novos pacientes 4 e 5. Tá? A idade média da cirurgia foi com 6 anos. Foi feita a episodese do fêmur proximal e alongou o adutor de quadril. Observe aqui o segmento. Então, quase 4 anos de acompanhamento. Em 4 anos, de forma geral, a subluxação reduziu de 52% para 37%. Então, notem que é necessário um intervalo grande de tempo com melhora gradual da subluxação. Ocorre, sim, alguma alteração anatômica, então o valgo reduz, tá? E outro ponto importante, que mais ou menos ao redor de 2 anos de pós-cirurgia, é comum ter que trocar o parafuso, porque as crianças crescem e o parafuso fica pequeno. Isso em 2016. 19, 3 anos depois, um artigo italiano com a participação do John Davis, nosso colega americano, já com um número maior de pacientes, 28 pacientes, e no 3, 4 e 5. A idade média da cirurgia, 7 anos, foi feita a episodese, e 22 pacientes também receberam alongamento dos discos tibiais, também acompanhou por 5 anos. Em 5 anos, a subluxação média reduziu de 33% para 23%. Tá? Então, um intervalo grande de tempo com redução lenta da subluxação. Também, novamente, também uma redução do valgo do fêmur, 9 parafusos, 9 quadris, né? 9 quadris dá mais ou menos aqui quase 20%. Tá? Então, 9 quadris o parafuso saiu de posição depois de 2 anos. Em 3 pacientes, tá? Mais ou menos 10%, tá? Houve progressão da subluxação, mesmo com parafuso. Dentro da mesma linha, tá? Estudo um pouco mais também em 19.
24 pacientes, aqui todos os níveis. 1, 2, 3, 4, 5, artigo chinês novamente, cirurgia com 8 anos de idade, episodese, né, que é a cirurgia do parafuso, né, o parafuso cruza a parte do osso que cresce, tá? A intenção com o crescimento, esse valgo ir reduzindo, né, tá? E em metade dos casos foi alongado junto do dor de quadril. Novamente, 4 anos do segmento, 50 meses, tá? A subluxação reduziu de 39% para 29%. Então, demorou 5 anos, tá, para que tenha essa queda de 10% da subluxação. Então, a gente usar o raciocínio, somos subluxação de 70%, tá? Mesmo com a melhora aí, próxima disso, com 5 anos, vai reduzir para 70% para 55%, para 50% nas novas hipóteses. Então, a cirurgia, ela é útil, ela é importante, mas ela tem o limite dela. Ela tem o poder, a força dela, que é para subluxações não muito graves. E um ponto importante, né? 40%, quase metade dos pacientes, né? Os parafusos saíram de posição, também aquela faixa etária, 27 a 29 meses. E em 8 quadris, né? Também mais ou menos aqui, dá uns 20%, né? Houve progressão da subluxação, mesmo com parafuso. Tá? Então, a presença do parafuso aqui, mesmo que quando bem aplicado tecnicamente, em alguns casos, de 10% a 20%, não impede a progressão da subluxação do quadril. E, por fim, um artigo recente, né, dessa linha também, em 23, tá, em que os autores, também chineses novamente, compararam pacientes que receberam só episodese versus receberam só alongamento dos adutores versus adutores mais episodese. Tá? Então, inicialmente, os quadris estavam subluxados aqui, mais ou menos em torno de 58% a 54%. Tá? Os que receberam adutor de quadril só. Tá? Então, depois de 1 ano de cirurgia, caiu para 38%. O que fez os dois caiu para 41%. Só que os casos que só alongou o adutor de quadril não fez episodese, voltou a aumentar depois de 2 anos. Assim como mostrou o estudo de Boston. Tá? E nos casos que fez adutor de quadril junto com a episodese, ele continua a melhorar. Tá? Então, essa combinação parece interessante, tá? Quando possível, desde que exista contratura dos adutores de quadril, crianças jovens, você combinar as duas modalidades de tratamento, a princípio você aumenta o poder de correção dessa situação. Qual a minha experiência com esse procedimento? Tá? A primeira vez que me deparei com essa cirurgia foi em 2019. Tá? Essa criança, 9 anos, para ser nível 3, deambulador, tá? Nível 3 com bom padrão, marcha comunitária com muletas canadenses, tá? Tinha o quadril subluxado aqui à direita em torno de 40%. Ele foi passar comigo uma segunda opinião. O colega do interior tinha indicado uma varizante do fêmur, dos 2 lados. Tá? Só que a família, muito receosa da cirurgia óssea, tinha medo de fazer a cirurgia. Ele passou comigo e, na ocasião, tinha alguns relatos iniciais da episodese, não tinha experiência com a cirurgia. Eu concordei com a sugestão do colega e achei que a melhor solução para o paciente era a osteotomia varizante. Alguns meses depois, o colega me ligou assim: Mauro, não tem jeito, a família tem muito medo da cirurgia, a única coisa que eu consegui fazer foi fazer a episodese, vamos ver se funciona. E funcionou. Tá? Então, agosto de 19, tinha subluxação à direita de 40%. 3 anos depois, tá, os quadris estão bem. Não tem mais subluxação. A criança cresceu, o parafuso saiu de posição, aqui já não funciona mais, aqui está no limite. Tá? Eles não quiseram nem retirar o parafuso. Tá? E respondeu bem. Tá? Não sabemos exatamente se o paciente melhorou pela episodese, ou se ele melhoraria de qualquer forma, ou se foi as duas coisas combinadas. Mas foi sim uma experiência positiva. A cirurgia funcionou para ele, ele escapou de uma cirurgia óssea e com os quadris com um ótimo aspecto. E 4 anos depois, continua bem. Tá? E o parafuso está lá, não foi retirado. Esse paciente é meu, eu que acompanho lá na CD. Com 5 anos e 2 meses, tá? Já tinha feito há 1 ano e meio atrás, alongamento dos adutores, dos quadris, dos 2 lados, é o nível 5, GMSS 5, né? Com a tetraparesia espástica. Fiz adutor de quadril, tá? Previamente esse raio-x, não mudou muita coisa. Não piorou, mas não melhorou. Tá? E com essa faixa etária, com 5 anos, eu decidi fazer a episodese do fêmur para tentar ver se a gente melhorava o resultado. Com 6 meses de pós-operatório, tá? O lado direito estava muito parecido, o esquerdo não melhorou e parecia que estava piorando. Com 1 ano e meio de cirurgia, tá? O esquerdo continuou a piorar. Tá? Aí decidi não aguardar mais e converti a cirurgia.
Então, tirei os parafusos e fiz a cirurgia definitiva. Fiz a ostomia varizante do fêmur. Eu mudei a angulação do fêmur de forma aguda. Então, você corrige aquela alteração óssea que eu disse a princípio, de forma aguda na cirurgia. Sempre que possível, é bom corrigir similar nos dois lados. O paciente ficar o mais simétrico possível. E no lado esquerdo, que era o mais grave, fiz também a ostomia da pelve, para deixar esse acetábulo mais profundo. Então, tive essa experiência com esse caso, que mesmo com parafuso, progrediu o problema. E agora, recentemente, em setembro do ano passado, cirurgia bem cicatrizada, e até o momento está estável o quadril, sem nova piora, sem nova progressão da subluxação. E esse outro caso chegou para mim mais tardiamente. Tá? Ele tinha sido tratado previamente no interior de Santa Catarina, não tive acesso às imagens iniciais, então não sei dizer quanto que era a subluxação do quadril, só que ele chegou comigo nessa situação, quadril subluxado mais ou menos 50% aqui à direita, tendo sido feita a pseudese há 3 anos atrás. Então ele cresceu, o parafuso está curto já, não tem mais ação. Tá? Então, uma criança de 9 anos e 7 meses, nível 4, quadril subluxado 50%, não tem alternativa. Eu tenho que fazer a cirurgia óssea aguda. Então, fizemos ostomia femoral, varizante, correção aguda dos dois lados, e do acetábulo do lado direito. E com 6 anos de cirurgia, cicatrizando bem, as coisas indo dentro do esperado. Então, quando fazer a correção aguda? Quando fazer a ostomia varizante do fêmur, para corrigir o valgo do fêmur. Geralmente, quando a subluxação é maior que 40%, tá? Lembrar que subluxações de 40% para baixo, quando presente contratura e adução dos quadris, o alongamento dos adutores pode ajudar, e a episodese também, nessa faixa aí de extrusão, é muito interessante. Então, quando passa de 40%, temos que lembrar da ostomia varizante. Geralmente, crianças acima de 4 anos. Tá? Abaixo de 4 anos, a chance de você corrigir e perder a correção nos anos seguintes é altíssima, quase 90%. De forma isolada, quando o acetábulo ainda é bom, quando você não tem displasia acetabular. Geralmente, a faixa aí de subluxação que a cirurgia funciona bem, entre 40% a 50%. Aquele mesmo trabalho de Hong Kong mostra isso, né? Ele menciona que quando a subluxação do quadril passa de 48%, a chance de sucesso fazendo a ostomia varizante isolada cai muito. Tá? Então, uma cirurgia interessante, que você muda o formato do fêmur, faz uma correção aguda, deve-se evitar em crianças muito novas, tá? E, de forma isolada, ela deve funcionar bem, subluxações até em torno de 50%. Um caso meu para exemplificar. Criança de 5 anos, tá? Na ocasião, eu não fazia a pseudese do fêmur, ele não tinha indicação para alongar do de quadril, tinha abdução boa, né? Ele é paciente misto, tinha pouca espacidade, margem de distonia, né? Então a abdução era boa, tá? Me sobrou contrativa, ostomia varizante, mudar esse ângulo, corrigir esse valgo do fêmur. A subluxação aqui direita era mais ou menos 50%. Fizemos variante, mudou esse ângulo dos dois lados, da forma mais similar possível, né? E voltou, no final do ano passado, com 8 anos de pós-operatório, os quadris encaixadinhos. Tá? Então, com 8 anos, ainda está crescendo, né? Tem taxa de crescimento ainda aqui, mas com esse tempo de pós-cirúrgico, hoje com 13 para 14 anos, quadris em posição, ouso a dizer que a situação dele está sob controle. Acho difícil esse quadril voltar a subluxar. Mas um ponto importante, que eu disse anteriormente, tá? Lembrar que, mesmo a correção aguda, tá? O valgo do fêmur pode voltar a acontecer, pode recidivar com o crescimento. Tá? Então, isso acontece, sempre acontece. Quanto mais nova a criança, pior. Tá? Então, geralmente, deve-se evitar fazer a cirurgia em crianças menores de 4 anos. A taxa de recidiva é altíssima, 90%. De 4 a 6 anos é uma zona cinzenta. Se possível, evitar. E segundo um novo trabalho do Shore, tá, lá de Boston, tá, ele mostrou melhores resultados, uma melhor manutenção do resultado para cirurgias feitas acima de 6 anos de idade. Então, quando a gente for pensar em fazer uma cirurgia óssea, uma varizante do fêmur, se conseguirmos postergar de 6 anos em diante, teoricamente a gente reduz a chance de recidivar, de perder a correção. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Tá? Esse é um caso que anteriormente era do interior do estado de São Paulo. Tá? Então, em 2017, uma criança jovem, de 3 anos, um PC-D nível 3, sem cirurgias prévias, com abdução assimétrica do quadril, lago direito pior que o esquerdo, uma subluxação aqui direita de 55%, a esquerda menor, 33%. Tá?
Não, você, um colega optou por alongar o adutor de quadril, que eu acho que é válido, pela contratradução, pela faixa etária, foi uma boa alternativa, e já fez a varizante do fêmur, uma criança de 3 anos. Tá? Então, varizou bem, está bem simétrico, melhorou a subluxação do quadril, a cirurgia cicatrizou bem. Tá? Com 4 anos de cirurgia, tá? Voltou a subluxar aqui à direita, menos à esquerda. Com 5 anos, aumentou a subluxação à direita, lado esquerdo nem tanto. 6 anos e meio de pós-operatório. Subluxação ainda aumentando à direita, lado esquerdo estabilizou. Até que ele passou comigo e eu julguei ser necessário reintervir. Né? Então, refez a varizante dos 2 lados, o lado direito, que era mais grave, tivemos que fazer também o acetábulo. Tá? Então, atenção para isso, tá? Evitem as correções agudas em crianças muito novas. Tá? Abaixo de 4 anos, sempre evitar. Se possível, evitar também abaixo de 6 anos, quando possível. Tá? E depois de um mês de pós-operatório, indo bem, e com 6 meses de PO, cirurgia cicatrizada, quadril em posição, caso caminhando bem até o momento. Tá? E qual o limite, né? Até quando fazer só varizante ou fazer varizante mais pelve? Né? Segundo Hong Kong, até mais ou menos 50%. Esse estudo de Sydney na Austrália também eu acho muito interessante. São 2 grupos de pacientes. Um grupo recebeu só o fêmur, só a varizante do fêmur. O outro grupo, varizante do fêmur, mais a pelve, mais o acetábulo. Os 2 grupos eram similares em termos de gravidade pré-operatória. Mais ou menos, a subluxação era em torno de 60% dos 2 lados. Tá? No entanto, o grupo que fez só a varizante, tá? Ele teve uma menor correção já inicial. Essa correção inicial foi perdendo ao longo do tempo, sendo que após mais ou menos 12 meses da cirurgia, uma parcela desses quadris já estavam subluxados novamente. Enquanto que o grupo que fez varizante mais a pelve tem uma correção inicial melhor, mesmo com a perda inicial, estabilizou e ficou em níveis abaixo da subluxação. Então, uma outra informação importante, né? Quando a subluxação passa de 50%, se fizer só o componente femoral, só a varizante do fêmur, pode ser insuficiente. Você pode corrigir menos e ter mais chance de perder esse resultado a longo prazo. Aqui um exemplo prático disso também, né? Uma criança com 9 anos, tá? Isso em 21, tá? Um teto espástico, um motor 5, sem cirurgias prévias, abdução assimétrica do quadril, mais limitada à direita, né? Então ele foi operado no interior, eu não tenho acesso a todas as radiografias, mas eu consegui resgatar parte delas, né? Já com 1 ano de cirurgia, tá? Foi feita só também a varizante do fêmur direito. Já com 1 ano, a gente notava esse quadril já querendo subluxar, tá? Mais ou menos 30% para fora já. Com 2 anos de cirurgia, subluxou. Subluxou e está praticamente subluxado, tá? Então, sua varizante não segurou esse caso. Com 2 anos, perdeu a cirurgia. Tá? Então, teve que fazer tudo. Tá? Em 23 de outubro, uma varizante bem acentuada nos 2 lados e fizemos a pelve do lado direito. Está com 7 meses de cirurgia já cicatrizando bem, quadril encaixado. E, até o momento, sob controle, ficar atento para a escoliose que está surgindo. Então, quando fazer os 2 componentes, né, além da varizante, além de mudar o fêmur, você também reforçar o acetábulo. Geralmente, quando a subluxação passa da metade, passa de 50%, crianças maiores de 4 anos, né, e quando tem presença de displasia acetabular, né, no raio-x, esse ângulo aqui do acetábulo, ele começa a ficar menos côncavo, né, começa a ficar mais convexo aqui, a extremidade, começa a ficar mais alongado, mais alargado. Então, compare os 2 lados, né. O direito, ele é mais raso, ele vai ficando, esse cantinho não é mais côncavo, é convexo. Aquele é côncavo, né? Então você nota que esse daqui está mais redondinho. Então esse lado esquerdo não é displásico, o direito é. Tá? A osteotomia, basicamente, a gente fazer um corte em volta do acetábulo aqui, na pelve da bacia, né? Abrir esse espaço e colocar um pedaço de osso do paciente, ou sintético, ou de banco, para manter esse espaço aberto até o osso refazer. Esse osso da pelve é um osso muito irrigado, chega muito sangue, tem um ótimo potencial de cicatrizar. Então, você mantendo ele aberto com um pedacinho de enxerto ósseo, em poucos meses, todo o entorno desse osso cicatriza. O osso é formado e a cirurgia é cicatrizada. Tá? Em casos extremos, quadril totalmente luxado, né, totalmente desencaixado, muitas vezes você tem que abrir a articulação do quadril para ver se tem algo que impeça o quadril
e voltar para a posição. Essa é uma cirurgia que o quadril está aberto, tá? Então aqui está a cabeça do fêmur, e aqui lá no fundo está o acetábulo. Então nesse caso era um caso grave, tá? Que foi aberto o quadril para ver se tem algo que possa impedir esse quadril de voltar para a posição. E no pós-cirúrgico, né, esses casos mais extensos, no passado, nós usávamos bastante o famigerado gesso pélvico podálico. Tá? E mesmo com uma certa folga aqui na bacia, na barriga, a criança fica mais restrita, fica mais limitada para sentar. Hoje em dia, quando alguns pré-requisitos são cumpridos, tá, a gente consegue reduzir bastante a imobilização do paciente. Tá? Qual que é o pré-requisito principal? O principal é, ao final das cirurgias ósseas, fêmur mais a bacia, o quadril ficar estável. Você abduzir, aduzir a perna, esse quadril não sai de posição. Então acabaram as cirurgias ósseas, o quadril está estável, ele não sai de posição, tá? Você tem a permissão de deixar o paciente mais livre, menos imobilizado. Se terminar as cirurgias ósseas, você vai aduzir o quadril, você anota, ele quer escapar, não tem jeito. Tem que fazer o gesso, injeção em abdução, até cicatrizar partes moles, para o quadril ficar mais estável. Sempre tem que deixar os joelhos sob controle, tá? Assim como a adução dos quadris. Então, se o joelho tem extensão total, você pode usar talas extensoras, mas no triângulo. Se o joelho tem alguma contratura residual em flexão, as talas não ficam bem. Então tem que usar um gesso ígno valeular, tá? Com o triângulo no meio das pernas. Então, hoje em dia, quase sempre a gente consegue fazer uma imobilização menos extensa, para maior conforto do paciente, para ele poder sentar mais precocemente, evitar complicações respiratórias e digestivas. O tempo de imobilização, em torno de 1 mês, é suficiente. E qual o limite, né? Até quando você vai investir no quadril, até quando reconstruir o quadril? Tá? Então, não tem uma regra exata para isso, tá? Mas, preferencialmente, o quadril que ainda não tem dor, a dor é um péssimo sinal, então o quadril que já está com dor, ele já tende a ter um desgaste acentuado. As alterações anatômicas têm que ser passíveis de correção. Às vezes o caso é tão avançado, não tem cirurgia que corrija, tá? É muito difícil corrigir. E quase sempre, quando a cabeça tem uma alteração mais ou menos da metade. Esse caso é super limítrofe, né? É até mais para um não reconstruído do que para reconstruir. Uma cabeça triangular, metade ou mais comprometida, 13 anos, mas por ser nível 3, eu tentei investir na reconstrução. Varizinho dos dois lados, fizemos uma pélvica à direita, o quadril encaixou, a cabeça não é bonita, mas depois de 15 meses pós-operatório, ela começa a melhorar. Tá? Tinha um desconforto, foi um pós-cirúrgico muito difícil, com muita dor, tá? Que aos poucos essa dor foi reduzindo, foi necessário, além da reabilitação, alguns bloqueios com toxina para relaxar adutor, flexor do quadril, isquiotibiais, e depois de 12 meses, 18 meses, o quadril foi estabilizando. Então, foi um pós-cirúrgico difícil, tá? Não é um quadril bonito, mas é melhor que um quadril ressecado, melhor que um quadril que eu vou dizer mais adiante. E mesmo em pacientes com crescimento já estabilizado, é possível fazer cirurgias tipo DH, que são mais fáceis, né? Porque muitas vezes você precisa empregar cirurgias da bacia muito extensas, tá? Então, a gente com PC permite essa correção ainda, mesmo já com crescimento terminado. E claro, quanto melhor o formato, quanto mais redondinha a cabeça do fêmur, quando você trata o quadril, você tem melhores resultados. Tá? Então, esse estudo já de longo prazo, estudo importante suíço, de Basel, tá? Ele mostra isso. Ele mostra que mesmo em crianças com a cabeça mais alterada, você melhora. Você vai reduzir a subluxação, o quadril vai encaixar, mas a melhora da dor, a menor frequência e intensidade da dor a longo prazo está vinculada quanto mais redondinha estiver a cabeça quando você tratar o quadril. Tá? Então, lembrar disso. Então, uma outra informação que mostra que o tratamento precoce, quanto mais precoce, melhor. E, por fim, as cirurgias paliativas, né? A gente assume que isso é aplicável quando a gente sabe que o quadril não tem mais chance de ser reconstruído. Você perdeu o quadril. Tá? Uma vez que você perdeu o quadril, que não tem mais como você trazer de volta essa articulação para a posição, normalmente você vai propor algo paliativo, o paciente tem dor, uma dor forte. Tá? Tem muitas opções. Ao longo dos anos, foi pensado de tudo. Tá? Artrodese, você grudar o quadril, você colocar prótese de ombro no quadril, você colocar prótese de quadril, no quadril mesmo do PC, tá? Você tirar o contato da cabeça do fêmur, do acetábulo, e ressecar, tirar a parte gasta do fêmur. De todas essas opções, tudo que tem muita opção é porque não tem nenhuma opção boa. Tá? Então, todas têm
pontos positivos e negativos. Dessas opções, as que têm se mantido mais viáveis a longo prazo são as ressecções do fêmur, de tirar a parte gasta do fêmur. A meta é trazer alívio sintomático do paciente. A meta é tentar melhorar os cuidados do paciente. Então, sempre que você tem um quadril doloroso, impossível de reconstruir, a minha sugestão sempre comece do mais simples e depois vai avançando. Tá? Então, o primeiro passo, está com dor, trata a espacidade. Via oral, faz toxina, adutor, flexão de quadril, isquiotibiais, pede avaliação do neurocirurgião, vê se tem algo que pode ser feito para reduzir a espacidade. Um quadril doloroso num paciente espástico, essas coisas se retroalimentam. Tá? A dor aumenta a espacidade, que, por exemplo, porventura, aumenta a dor. Se você conseguir atenuar, quebrar um pouco esse ciclo vicioso, o paciente é benéfico, já ajuda. Tá? Fez controle de espacidade, não funcionou, libera os encurtamentos, alonga partes mores. O que tiver encurtado, você alonga. Também já ajuda bastante. E, por fim, se nada resolveu, só sobram as ressecções, se você tirar a parte gasta. Tá? Tem vários tipos de ressecção. A mais simples, ressecção na base do colo femoral. Você vai lá, tira do colo e a cabeça. Tá? Funciona bem quando o pequeno trocânter está na altura do acetábulo. Quando isso acontece, geralmente não tem muita migração proximal do fêmur. Tá? Sempre é importante você revestir essa parte do fêmur que ficou, você cobrir a musculatura, para evitar contato osso com osso. Tá? Então, nesse caso, tirou a cabeça, mais da metade dela estava gasta, né? Então a cartilagem só estava aqui, cabeça triangular, sem cartilagem nenhuma, ressecou na base do colo, trocânter na altura do acetábulo e revestido. Então, o que sobrou do fêmur cobriu com a parte do vasto lateral. Cirurgia tem como vantagem o fato de não usar placa, não usar parafuso. Esse fêmur que sobra é muito frágil, tá? Então não é muito fácil fixar isso. Tá? Outra ressecção, quando você faz essa ressecção na base do colo, a perna continua muito aduzida, uma possibilidade de você ter de abrir um pouco essa perna é fazer logo abaixo, mas também a valgizante. Você aumenta esse ângulo. Com isso você ganha a abertura da perna. A parte positiva, você ganha mais abdução, você melhora a posição. A parte negativa, você tem que usar uma placa e parafuso, tá? Que muitas vezes pode trazer complicação a longo prazo. Esse osso proximal, ele vai reabsorvendo com o tempo. Esses parafusos podem ficar salientes, muitas vezes pode dar dor. E, geralmente, não é muito fácil tirar essa placa. O osso é muito frágil, muito, enfim, porótico. Quando você vai tirar essa placa, não é incomum fraturar, quebrar o fêmur. E, por fim, os casos mais graves, gravíssimos, né? Como esse caso, você nem enxerga o jeito que está acontecendo, né? Então, quadril direito, luxação posto-lateral. Quadril esquerdo, luxação anterior. Tá? Uma criança, zona rural do estado de São Paulo, nunca tratou, chegou com 17 anos, tá? Então, são casos extremamente graves, tá? As ressecções, muitas vezes, têm que ser mais baixas, tem que ser abaixo do pequeno trocânter. Tá? Nesse caso, foi feito os dois lados, né? Então, no lado direito, ressecou abaixo do pequeno trocânter, já migrou um pouco proximalmente. No lado esquerdo, no caso mais leve, ressecou na base. Tá? Então, do pós-cirúrgico, conseguiu melhorar a posição dos pacientes com cirurgias extremas, né? Com resultados mais inconsistentes a longo prazo. E, depois de tudo isso, lembrar que tais cirurgias podem ter complicações. Tá? Então, elas não são livres de complicações. Por mais que tenhamos sempre o intuito de tratar, resolver essa situação para prevenir dor futura, lembrar que as complicações podem ocorrer. As complicações clínicas mais frequentes são respiratórias. Tá? É claro, quanto mais grave o status respiratório pré-operatório do paciente, maior é o risco de complicações. Tá? Então, pacientes disfágicos, com infecções de via aérea de repetição, tá? São pacientes que nos preocupam no pós-operatório. Eles são suscetíveis a terem complicações respiratórias. Para os pacientes disfágicos, tá? Nós vemos com muito bons olhos eles fazerem primeiramente a gastrostomia. Tá? Então, você reduz a chance de complicação respiratória no disfágico, já com a GTT. Tá? Então, lembrar disso, para se fazer as cirurgias, principalmente as de porte maior, então você tem que ter uma retaguarda hospitalar, com UTI pós-operatória, uma fisiorrespiratória muito preparada, uma equipe hoje intensivista e pediatra, porque as complicações respiratórias são as mais frequentes, particularmente os mais graves. Na nossa parte, a parte ortopédica, tá? O osso pode não grudar? Pode. Tá? De forma geral, na literatura, em criança, é raro, de 1 a 2%. Tá? Então, a gente chama disso de pseudoartrose. Você faz a ostomia varizante e o osso não colou, não grudou. Tá?
Porque o osso não começa a grudar, não gruda, a placa vai quebrando. A placa mantém a sua posição durante alguns meses. Tá? Quando o osso não gruda, o material falha, ele quebra também. Você tem que refazer a cirurgia, tirar essa parte que não formou o osso, colocar enxerto ósseo até o osso consolidar, até o osso grudar. Tá? Isso pode ser causado por fatores inerentes do paciente, por técnica cirúrgica, pela qualidade da fixação. Tá? Quase toda complicação, a causa é multifatorial. Tá? É difícil uma complicação ter uma causa única. Né? Então, são situações combinadas, parte delas inerentes ao paciente, parte delas inerentes ao ato cirúrgico. Quando junta essas situações e sai do equilíbrio, pode surgir essas complicações. Então, lembrar que essa é uma delas. Tá? É raro, mas pode acontecer. E mais recentemente, a gente tem visto menos, mas cada vez mais, tá? É um fenômeno chamado desproporção coxa-fêmur. Tá? O tamanho da placa ele é dado pelo tamanho do fêmur. Tá? Então, a gente sempre tenta usar a maior placa possível que caiba no fêmur. Você fica com uma síntese mais firme, mais estável. Só que muitas vezes, o fêmur tem um tamanho X, só que o paciente é obeso. Tá? Tem uma coxa muito volumosa para o tamanho do fêmur. Então, o componente coxa fica pesado. Essa placa fica mais sobrecarregada. Tá? Então, esse é um fenômeno que não é comum o paciente com PC ser obeso, mas já começa a aparecer mais casos de obesidade. Tá? E lembrar que isso pode acontecer. Essa desproporção coxa-fêmur pode ser uma causa de não consolidação. Tá? Então, a placa acaba sendo insuficiente para manter o fêmur estável até cicatrizar pelo peso da coxa. Também, durante a cirurgia, pode faltar sangue na cabeça do fêmur, pode ter necrose vascular. Tá? Na literatura, valor médio, mais ou menos 8%, mas varia demais. Tem estudo que mostra que não tem nenhuma complicação, outros 70%. Tá? Então, quanto mais grave for a subluxação ou luxação do quadril, maior chance de ter necrose vascular, de faltar um pouco de sangue, quase que geralmente cicatriza bem e não repercute muito clinicamente. Tá? Mas tem que ter cuidado com isso. Tá? Nesse caso, teve a necrose, reabsorveu parte da cabeça do fêmur e depois de alguns anos, reossificou e ficou bonitinho. Tá? Então, lembrar disso é outro ponto que sugere você evitar de postergar muita cirurgia. Porque quanto mais deslocado tiver o quadril, você tem mais chance de ter necrose. E outro ponto que também pode acontecer é quebrar a placa. Tá? É raro, menos que 1%, tá, na literatura, mas pode acontecer. Esse caso fez 5 anos, de histórico, nível 5, pesando 15 quilos. E 21, fez adutora de quadril sem sucesso, quadril ainda subluxado. Em março de 23, balizante dos dois lados. Então, mudamos o ângulo dos dois lados, pré-cirúrgico, pós-cirúrgico. 13 de março de 23. Mais ou menos 3 semanas depois, o paciente teve uma dor súbita no quadril esquerdo. Vinha bem, sem dor nenhuma, o ter dor no quadril esquerdo, ficava assim incomodado. No raio-x, a gente nota que a placa ficou um pouco irregular, nota algo diferente nessa placa. Tá? E claro, a gente já suspeita que tenha quebrado, né? Fez a troca da placa e realmente quebrou. A placa esquerda teve que colocar uma placa bem maior, na verdade uma placa bem grosseira para o tamanho do paciente, mas para dar mais segurança no paciente. Então é raro, tá? Hoje em dia os materiais têm boa qualidade, mas pode acontecer. E esse mesmo paciente, tá? Por tempo cicatrizou bem e voltou ao curso normal do problema. E infecção. Toda cirurgia tem um risco de infecção. Já lá na CD, para esse tipo de cirurgia, a taxa média de infecção é abaixo de 0,5%. Tá? Mas não é zero. Tá? É muito baixo, mas pode acontecer. Esse é o pior caso que eu tive de infecção. Um garoto distônico, já mais velho, 14 anos, com subluxação grave. Tá? Teve um pós-cirúrgico muito difícil, muita dor, muita distonia. Depois de um mês, infeccionou. Daqui a placa aparecendo. Tá? Tem que fazer limpeza cirúrgica, curativos. Mas foi bem. Evoluiu bem, cicatrizou bem, nunca mais teve recidiva, já está com mais ou menos 7 anos de pós-operatório, tá? E o quadril estabilizou. Tá? Então é raro, mas pode acontecer. Tá? E claro, quanto mais você faz uma cirurgia, tá? Quanto mais você trata um grupo de pacientes com características comuns, tá? Você reduz a chance de ter complicação. Você não zera, você reduz. Tá? E sempre vão ter pacientes que vão, enfim, expor para você um desafio grande. Tá? Então, claro, quanto mais treinado você estiver, mais habituado você estiver, a tua porcentagem de complicação tende a ser menor que a literatura. Mas lembrar que estamos lidando com uma ciência biológica, não é exata.
tá? Então, esse risco não é zero. E, por fim, o último slide, né? Teve uma pergunta bastante polêmica. Se em criança, quando você coloca uma placa de ostomia, você tem que tirar ou não, tá? É um ponto que dá discussão. O consenso geral é que em criança, sempre que possível, retira a placa, tá? Porque a criança cresce, tá? No que a criança cresce, a placa muda de posição, tá? Então ela pode predispor a fratura, pode predispor de alguma situação futura, tá? Penso eu, o melhor artigo que versa sobre esse tema, esse artigo de 19. Ele pegou dois grandes centros, um do Canadá e um dos Estados Unidos, tá? Dois centros respeitáveis. O centro canadense, por definição, não tira a placa, e o americano, por definição, tira a placa de todos os pacientes, tá? No grupo americano, tá? Com placa reduzida, retirada, essa placa é retirada em torno de 1 ano e 2 meses, mais ou menos, tá? E uma porcentagem pequena, 5% deles, não tirou a placa porque a família não quis, tá? No grupo canadense, tá? Que eles não tiram a placa, tá? 20% dos pacientes teve que tirar a placa, mesmo não tendo esse plano inicialmente, por fratura, dor, infecção, ou porque a cirurgia teve que ser refeita, tá? Então, mesmo quando você não quer tirar a placa, lembrar que mais ou menos em 20% pode até precisar, de situações não previstas. Mas o dado mais importante, acho que é esse, tá? No grupo em que a placa fica, que você não tira, tá? Você tem mais ou menos 5% de chance de ter uma cirurgia não prevista. O que é cirurgia não prevista? É infecção ou fratura em torno da placa, tá? E no grupo que você tira a placa de rotina, as cirurgias não previstas caíram para 0,7%. Tá? Então, isso é quase 8 vezes menor, tá? Então, aí depende de que você lê esses dados, tá? Muitos podem achar que 5% é uma taxa baixa. Então, o risco é baixo, não compensa retirar a placa de forma rotineira. Mas, por outro lado, se você retirar a placa, você reduz o risco em 8 vezes, tá? Então, é um ponto para se pensar. Minha opinião, tá? Eu sempre proponho, em crianças que estão crescendo, sempre proponho a retirada das placas, tá? Ao longo de todos os anos de experiência, eu tive muito mais cirurgias não previstas em pacientes que estavam com a placa antiga do que nos casos que eu tirei a placa. E, novamente, quando você retira a placa, também pode complicar. Então, você pode ter fratura pós-retirada, tá? Mas também pode ter fratura com a placa lá. A chance da placa de ter fratura com a placa é maior do que com a retirada, tá? Então não é zero, mas você tem menos risco quando você tira a placa. Mas é um ponto que dá discussão sempre, tá? Então, para finalizar, 3 frases para mensagens principais, tá? Uma vez o quadril subluxado, em criança crescendo, tá? A tendência é que a mesma aumente. Principalmente em crianças 4 e 5. Claro, quanto mais precoce a intervenção cirúrgica, né, menor é o porte do procedimento, com menor risco cirúrgico, e recuperação mais fácil, menos traumática, tá? E mesmo infrequentes, né, lembrar que as complicações elas existem, tá? Elas estão aí, e você tem que antecipar as mesmas, saber que as mesmas existem e estar preparado para lidar com as mesmas, tá? Quanto mais habituado você for a executar cirurgias, a chance de complicar é menor, mas não é zero. Vai ocorrer. E você tem que estar preparado para isso. Em primeiro lugar, parabéns, professor Mauro. Obrigado aí pela aula, uma aula completa, né, que traz do início ao fim aí as possibilidades de tratamento. Eu não quis interromper, até porque a aula tinha uma organização mental muito boa. Eu só queria fazer um resumo aqui de uns take-home points e algumas perguntas até para aproveitar para o senhor poder já nos responder. Então, acho que a grande fala do Dr. Paulo Selby, do conceito de dose, é algo que eu gosto sempre de compartilhar com as famílias, com os terapeutas, quando a gente está conversando sobre paralisia cerebral, para pensar nesse planejamento de vida. Então, a dose certa, o tratamento certo, no momento certo, e essa tomada de decisão que é peculiar para quem está disposto a estudar mais paralisia cerebral, ou dedicar a vida para paralisia cerebral, como o senhor tem feito, o doutor Alencar fez e eu tenho me proposto a fazer. E dentro desse conceito de dose, a única coisa que eu gostaria de trazer assim como a mais e não como síntese é o conceito de controle de tônus no início da vida, né? Então, eu acho que, apesar dos estudos não serem conclusivos sobre redução de
luxação de quadris com pacientes com controle de tônus feito no tempo adequado, seja por hipotomia, por bomba de baclofeno, por outras coisas, o que a gente percebe na prática é que, isso falando só de quadris, né? A gente sabe que mudam outras questões, mas vamos ficar no tema. Mas a gente sabe o quanto é mais fácil e tratar esse paciente que está com controle de tônus adequado, tanto no manejo pós-operatório, quanto na questão de recidivas também. Então, a primeira pergunta é essa, se o senhor, o que o senhor vê de diferença desses pacientes que foram submetidos a uma risotomia, pacientes de MFCS 4 ou 5, submetidos a reconstrução ou não, como que o senhor vê esse acompanhamento a longo prazo? Outra questão, ainda dentro desse conceito de dose, o senhor deixou muito claro, para mim é um conceito sedimentado, que é idade inferior a 4 anos, como sendo uma idade muito, praticamente, contraindicando uma reconstrução do quadril, porque 100% das vezes, ou quase isso, como o trabalho do Benchor mostra, você vai precisar de uma nova abordagem. Então, a indicação de uma reconstrução abaixo dos 4 anos, ela precisa ser muito de exceção, né, como o senhor deixou muito claro. E aí, entrando no mérito das cirurgias preventivas, também o trabalho de doutorado do Benchor, se não me engano, mostrando aí que a tenotomia isolada, ela tem esse efeito paradoxal, então ela funciona muito mal para níveis 4 e 5, e agora a epifisiodese sendo uma alternativa que, de fato, a gente não sabe até onde que isso vai ser conclusivo, o tempo vai dizer, mas é uma cirurgia que os grupos de fora estão muito animados, né? Até o próprio pessoal do Nemours trouxeram, né, aquele trabalho que a gente viu lá no congresso da CPDM, que acabou o senhor não trouxe ele aqui, mas ele trazendo os dados deles em 5 anos, com a taxa muito interessante em pacientes abaixo de 6 anos. Então, só lembrando desse artigo, porque, assim, para mim, construindo um fluxo de take-home points da aula do senhor, eu ficaria com isso. Então, abaixo de 6 anos, cirurgias preventivas, controle de tônus, e aí tendo a possibilidade de tenotomia para pacientes com contratura. Como o senhor bem disse, alongamento é para músculo encurtado, não é para músculo espástico. Então, eu acho que esses detalhes mudam muito das pessoas que não estão habituadas a tratar paralisia cerebral. Então, muitas vezes as pessoas, elas fazer a cirurgia, ela pode até ter o domínio da técnica, mas falta muitas vezes essa compreensão do conceito de dose e de entender a condição a longo prazo. Então, a vigilância dos quadris, ela está muito bem estabelecida, que ela é sensível, ela é específica e ela deve ser feita. Os terapeutas devem nos ajudar a fazer isso. Os fisioterapeutas, eles precisam nos ajudar a liderar, porque eles são 400, 500 mil fisioterapeutas no Brasil. Eles estão no dia a dia com as crianças. Então, se eles se comprometem, se eles aprendem a fazer a avaliação do quadril, e aí eu deixo a sugestão do Hip Screen, um aplicativo que o Dr. John Davis desenvolveu, do CPUP, que é um aplicativo do grupo sueco. Baixem na App Store, eles ajudam, tem guidelines, tem forma de medir. Então, só dados assim para trazer para a prática. O senhor trouxe bem o conceito de obliquidade pélvica, então a gente precisa ter uma simetria pélvica, esse é o objetivo, seja quais forem as cirurgias, seja tenotomia, seja epifisiodese, seja reconstrução, e é isso, assim, eu queria também que o senhor falasse um pouquinho sobre esse preparo do paciente, tanto do preparo do ponto de vista nutricional, do cuidado pós-operatório, se o senhor usa gabapentina, o papel que o senhor vê do uso da toxina no pré-operatório, no perioperatório ali, para ajudar nesse controle tanto da distonia, de dor, e é isso, e dizer que, assim, uma coisa que é importante também, para concluir, é que é impossível submeter o paciente a qualquer uma dessas terapias se eles não estiverem inseridos numa boa reabilitação. Esse paciente é um paciente da reabilitação, a gente, quanto ortopedistas, participa do trabalho, mas são os fisioterapeutas que guiam isso. Então, a gente precisa trabalhar em conjunto, precisa conversar, né? O senhor faz isso, e não tem como tratar paralisia cerebral sem ter essa troca, né, com os terapeutas, eu faço isso de rotina. Tá. Então, eu acho importante o manejo precoce da espasticidade, tá? Para nós, no pós-operatório, cirurgiões e reabilitação, quanto menos espaço tiver o paciente, melhor. Tá? Ele tolera melhor, fica mais confortável. Tá? Então, esse é um ponto importante. Então, sempre possível, sou bem favorável que se faça. Tá? Temos só um ponto de observação.
que também é discutível. Tá? No modelo da CD de controle pós-operatório de dor, além das medicações venenosas, que faz o bloqueio de peridural, o catéter peridural, que é muito bom, tá? Funciona muito bem enquanto o paciente estiver internado. Então, endovenoso, dipirona, anti-inflamatório, tramal e o Valium, para reduzir a espacidade, os espasmos, protetor gástrico, tá? Antiemético, antibiótico profilático, e o peridural com cateter. Tá? Na fase mais aguda mesmo, primeiras 24 horas, 30 horas pós-cirúrgicas, cirurgias grandes, tá? O que segura mesmo é o catéter peridural. Tá? Ele que segura bem. No intraoperatório, eles fazem anestésico local, neuropin, às vezes um pouquinho de morfina, mas depois, o paciente já sai do centro cirúrgico, eles só fazem neuropin pelo catéter, anestésico local. Isso é discutível, mas mesmo a CD, que tem um grupo de anestesistas super experientes, habituados com essas cirurgias há 30 anos praticamente. Não é consenso. Tá? Em alguns deles, quando tem a RDS prévia, eles fazem a peridural, mas não deixam o catéter. Tá? Uma vertente mais que a gente está conseguindo convencer eles aos poucos, tá? É que eles façam a peridural e tentem passar o catéter. Se for liso e não tiver resistência, ótimo, deixa o catéter. Qualquer resistência, não insiste. Tá? Então, esse ponto só. Então, quando tem a RDS prévia, eu não tenho a garantia que eu vou conseguir, no pós-cirúrgico, ter o catéter peridural para analgesia. Vai depender do anestesista que estiver comigo, tá, da equipe, mesmo sendo experiente, alguns vão ficar inseguros de fazer, ou se for liso o procedimento. Esse é o único ponto que eu deixo em observação. Tá? Até hoje, me recordo que, por pouquíssimos casos, que eles tentaram passar o catéter, teve resistência, ou teve sangramento, complicação não lembro até hoje de ter tido. Tá? Mas eles têm esse receio, como o procedimento anestésico, eu tenho que respeitar essa parte deles. O único ponto que eu deixo de observação é esse, com relação a isso. A gabapentina. Tá? Quando o paciente tem uma dor já pré-operatória, eu acho que é útil usar a gabapentina desde o pré-cirúrgico e vai manter até alguns meses pós-operatórios. Pacientes sem dor crônica, inicialmente, eu não uso de imediato. Tá? Só uso se o modelo multimodal aí de analgesia não for suficiente, tiver que acrescentar algo mais. Tá? Pacientes com distonia em tornos flexor de quadril, adutor de quadril, isquiotibiais, com espaçado forte, o intuito de tentar também que não tenha acesso à risotomia, que, enfim, você vai conduzir da forma que der, associar a toxina no perioperatório, acho que facilita o pós-cirúrgico, tá? Principalmente esse pós-cirúrgico aí de 20 dias para diante, quando você retira o gesso e começa a reabilitação. Então, acho interessante para casos já muito espásticos e com distonia associada, você suaviza um pouco o pós-operatório. E o crescimento guiado da episodese, se mencionou bem isso, tá? Toda cirurgia nova que surge, né, tem a fase da superindicação. O pessoal fica animado, tá? Começa a indicar. Depois, o pior inimigo do cirurgião é o tempo, né? Então, o pior inimigo do bom resultado é o tempo. Tá? Então, com o tempo, os bons resultados, alguns vão caindo. Tá? Então, eu acho que é útil, vai ter seu espaço, tá? Em conjunto com os auditores, quando encurtados, acho que vai ser uma boa associação, tá? Mas penso que essa quantidade de indicação que nós estamos vendo aí nos Estados Unidos, acho que não vai se manter. Acho que vai ter um ajuste disso. Tá? Parte desses pacientes não vão melhorar. Tá? Então, eu acho que está na fase ainda do entusiasmo. Tá? Então, está tendo um pouco mais de indicação. Eu acho que isso vai ser modulado. Então, acho que vai ficar. É um procedimento que veio para ficar. Ele ataca a anatomia do problema de forma gradual, fisiológica, usa o crescimento do paciente para corrigir. Então, tem seu espaço. Tá? Vai bem. Tá? Vai ter seu limite. Tá? Tem seu limite. Nós vamos saber esse limite daqui a alguns anos. Então, eu acho que está nessa fase de um pouco de entusiasmo. Talvez a indicação te ajuste um pouco mais adiante, mais precisa com relação a isso. Tá? A questão da vigilância dos quadris, o Dr. Mauro falou muito bem, mas assim, para deixar essa mensagem bem gravada, ela é insidiosa. Por ser insidiosa, é lenta. A família vira para a gente com frequência e fala assim, eu não vou operar meu filho, porque ele não tem dor. E às vezes a gente escuta isso até de algumas pessoas que estão acompanhando o paciente, da equipe multidisciplinar. Então, esse conceito, como o Dr. Mauro falou, não é isso. É claro que toda vez que você faz um screening, que você coloca muitas pessoas numa avaliação, aumenta o risco de você superindicar cirurgias. Esse é o dilema ético da vigilância dos quadris.
mas experiência de países que fizeram a vigilância do quadril de forma universal, Suécia, Canadá, Austrália, a queda das luxações, das dores no adulto são muito grandes. A melhora dos pacientes é muito grande. E lembrando que cada um desses pacientes tem peculiaridades e defeitos. O próprio Canadá, por ser uma saúde universalizada, os pacientes eles atrasam também para chegar. E muitas vezes, eu estava conversando recente com o Dr. Narayanan, ele geralmente pega os pacientes já em período de reconstrução. Ele raramente consegue receber esse paciente no consultório, ainda há tempo de uma cirurgia preventiva. Então, de certa forma, a gente compara estudos e precisa comparar, mas os pacientes que a gente recebe no consultório particular, que estão sendo bem cuidados, eles muitas vezes eles chegam antes, né? E até uma coisa que eu também tinha notado, esqueci de falar, só para te devolver a palavra, que é quando referenciar esse paciente para o ortopedista pediátrico. Então, no máximo até os 2 anos, o ideal é que esse paciente passe com o ortopedista pediátrico, que possui treinamento para atender crianças com paralisia cerebral, para fazer esse acompanhamento de vida, para fazer essa avaliação não só dos quadris. Aí tem vigilância da coluna, vigilância dos joelhos, acompanhamento dos pés, e reforçando o conceito de dose. Então, por isso, a fisiodésia, como o Dr. Mauro falou, ela vai ter seu espaço. Alguns estudos aí, média de 9 anos, média de 8 anos, então eles já estão caindo. Você vê que o estudo do Nímulo já é abaixo de 6. Então, assim, você já está começando a chegar num refino de qual faixa que talvez vá se beneficiar melhor de cada um dos procedimentos. Quando eu comecei a carreira há 20 anos, essa situação que você se depara às vezes, era muito frequente. Então, era muito comum você, na ocasião, quando eu ia propor uma reconstrução de quadril, exigia uma energia da minha parte enorme, porque quase sempre era refutada a proposta. Tá? Mesma situação. Não, se não está doendo, se doer, trata. Isso era muito frequente. Tá? Esse é um ponto que me anima, que ao longo desses 20 anos, a informação foi difundida. Então, hoje em dia ainda acontece, mas muito menos do que eu vi há 20 anos atrás. Hoje o conhecimento é permeado os terapeutas, famílias, então todos têm esse acesso ao conhecimento. Isso é muito importante. Então, isso hoje é exceção. Tá? Há 20 anos era, talvez até a maioria dos casos. Tá? Há 20, 25 anos, o pessoal colocava as cirurgias paliativas como alternativa. Bom, você pode escolher ou fazer a cirurgia agora ou tratar só se doer. Tá? Então, era uma opção. Hoje a gente sabe que é segundo plano, é uma coisa que está lá se nada funcionar. Tá? Então, já melhorou bastante, mas é contínuo. A gente deve continuar sempre martelando para que esse conhecimento fique solidificado. Tá? E realmente não tem justificativa. Tem um quadril que está luxado, progrediu. Tá? Às vezes eu vejo as justificativas. Não, se operar agora, aí vai ficar afastado da reabilitação alguns meses, vai perder o que foi feito. Ok. Se você deixar de operar e doer com a vida adulta, que vai doer, você perdeu tudo que foi feito. Não perdeu o que foi feito agora no ano, você perdeu tudo que foi feito a vida inteira, basicamente. Tá? Então, às vezes, tem que retroceder alguns passos, tá? Para colocar as coisas no eixo, mas depois continuar avançando de forma mais tranquila, de forma mais segura. Tá? Mas, no geral, esse é um ponto que cada vez eu tenho visto reabilitação, famílias mais conscientes, mais orientados. Tá? Então, isso melhorou bastante, mas essa mensagem é contínua, não podemos desistir nunca disso daí. Parte nutricional é importante, tá? Então, não só baixo peso, não só desnutrição, mas disfagia. Tá? Então, muitas vezes, você tem que ter não só atenção ao aporte nutricional, mas à mecânica do aparelho digestivo. Tá? Não adianta você hipercalórica, turbinar o paciente, mas metade vai para o pulmão. Então, o paciente o estômago vai nada, vai tudo para o pulmão, não adianta. Tá? Então, tem que ver se funciona a parte digestiva para que você possa dar um aporte, qualquer que seja a via, para que a gente possa absorver esse aporte. Então, é fundamental. Hoje em dia, paciente SUS da CD, a abordagem é até agressiva, tá? No sentido. Paciente disfágico, com cirurgia do quadril, reconstrução, se não tiver GTT, vai passar a sonda nasointeral no pós-operatório. E vai tirar a sonda quando tiver poder sentar e voltar à rotina. Tá? Então, bater o martelo de cima para baixo e, enfim, vai tentar minimizar o risco. E os pacientes que estão em vias de GTT, faz GTT primeiro, depois faz o quadril, que você reduz o risco de aspiração e assim por diante, além de melhorar o aporte nutricional. Então, é um ponto importante, mas lembrar só não na parte nutricional, mas nas consequências que o disfágico tem, as respiratórias, principalmente, que são as mais preocupantes para a gente. Alencar, não sei se você vai começar a abrir as perguntas das pessoas. Eu vi um comentário, subiu na caixinha aqui, que eu acho interessante já começar por ele.
perguntando sobre a questão da postura. Se a postura, posicionar o paciente, principalmente parapódio, níveis 4 e 5 de pé, com órtese abdutora, qual que é o nível de evidência disso? É legal você, que é terapeuta, resgatar um trabalho da doutora Iona Novak, que é terapeuta ocupacional de 2019, ela fez uma revisão bibliográfica grande e dividiu os tratamentos e os desfechos em cores, né, verde, amarelo, e se você pegar lá nesse estudo, ficar de pé com órtese abdutora é recomendável, recomendação amarela, e é até interessante que a própria reconstrução do quadril enquanto prevenção de luxação também é amarelo nesse trabalho. Por quê? Porque por causa dessa questão de que muitas vezes se faz a reconstrução muito precoce. Essa é a minha leitura. Essa é a minha leitura. Então, isso aumenta taxas de reoperações, né? Mas a vigilância do quadril, nesse estudo, mostra como verde. Então, alta evidência. Então, assim, ficar de pé no parapódio, uso de toxina nos adutores com órtese abdutora, também a nível de evidência, recomenda-se, né, amarelo. Então, é o somatório, é o conceito de dose, é o que fazer em cada momento. E uma pergunta que sempre as pessoas fazem, gera discussão, algumas pessoas... E aí, meu filho está com o quadril subluxado ou luxado, coloco de pé ou não coloco de pé? E isso, isso esbarra, na minha opinião, no problema do acesso ao tratamento. Porque quadril luxado é igual reconstrução, como o doutor Mauro colocou. Um quadril subluxado grave, se você faz uma radiografia em abdução e ele está locado, essa criança pode ficar de pé, deve ficar de pé. Porém, uma criança que anda e o quadril está luxado, e aí? Não tem dinheiro, não tem acesso, você vai fazer o quê? Você vai amarrar a criança na cama? Então, as perguntas teóricas, elas são fáceis de responder, mas o dia a dia da prática da família não é tão simples quanto algumas pessoas querem fazer parecer. Chega para todos nós, essas perguntas são bem parecidas, e essa questão de ter um quadril lá, uma criança com luxada, e aí eu já vi em algumas situações, não poucas, da própria orientação do ortopedista, não está sentindo dor, então vamos fazer só sentir dor. E os cuidados, e a postura. Então, assim, tem outras questões. Então, sentir dor, uma paciente está deitada o tempo todo, não consegue sentar. Então, se ele sentar numa postura mais adequada, até para alimentação, ele vai sentir dor. Então, assim, essa questão de não sentir dor é muito relativa. Deitado na sua caminha, naquela cadeira de roda que vira uma maca, deitado totalmente. Isso, assim, eu sempre fui muito questionador nesse aspecto, nessa posição meio passiva, acordada, passiva mesmo, assim, de não intervir, só porque o paciente não tinha dor. E muitas vezes, como é que o paciente com comprometimento também intelectual vai dizer, eu estou com dor? O que é dor? Numa criança mais grave, comprometimento intelectual, que compromete realmente essa questão dessa percepção e dessa comunicação. O que é dor mesmo? Eu vou esperar o quê? Qual o critério para eu dizer que realmente esse paciente está com dor? Então, eu estou botando aí para vocês, o que é dor? Um paciente com quadril luxado, que vai se esperar, porque esperar que não venha a dor. Então, é legal essa pergunta, que é um outro ponto que eu tinha separado aqui, esqueci de falar. Sobre as cirurgias de salvamento. Não, como o doutor Mauro falou, não tem nenhuma boa. Mas, assim, a dor do paciente, adolescente, adulto, do quadril, principalmente do paciente que é espástico, é uma dor de muito difícil solução. E essas cirurgias paliativas, elas geralmente não tratam essa dor como a gente gostaria. Mesmo após a ressecção da cabeça do fêmur, seja por qual técnica for, até tem um estudo que foi, acho que o mestrado da Daniela, lá da CD, que nos pacientes avaliados da CD, acho que era 30% a 40% de dor residual dos quadris reconstruídos tardiamente. Isso da reconstrução, se eu não me engano, acho que foi isso, né, doutor Mauro? Isso fora as de salvamento. Então, assim, quanto mais tarde você deixa para resolver as coisas, os problemas vão aumentando, né? Aquele quadril ali que o doutor Mauro conseguiu salvar, mas a custo de um ano inteiro de sofrimento. Todos nós temos pacientes que chegam com radiografias antigas, que o quadril estava no time certo da reconstrução e agora estão cabeças deformadas, triangulares, ou já caminhando para uma impossibilidade de reconstrução. Então, assim, a dor não é o ponto de referência do quadril para a cirurgia. De jeito, nós estamos falando aqui de cirurgia preventiva, antes dele estar luxado.
Então, pensar em dor, você está completamente fora de todo o conceito de dose. Preventiva e reconstrução, a dor não é pré-requisito. A dor é pré-requisito para mim só na paliativa. E eu faço a ressecção paliativa quando eu tenho sinal clínico de dor, que é postura antálgica. Então, quando a gente está com dor mesmo, ele vai trazer essa perna fletida, aduzida. Então, coisa mais subjetiva. No que se examina, você tem um agachamento ainda razoável. Você não nota a expressão do paciente mudança. Enfim, eu evito a cirurgia. Tento ir toxina, no máximo alongar partes moles. Quando tem um sinal clínico evidente, postura antálgica de dor, aí eu parto para as ressecções, que é a exceção. Tá? E como o Felipe disse, a melhora é lenta, gradual e parcial. Então, tem esses casos, tem memória da dor crônica, né? Então, você elimina a parte mecânica, mas todo o processo inflamatório local vai um tempo para se resolver, tem que fazer medicação multimodal. Então, situação que a gente não quer chegar nesse ponto. A gente chega, por, às vezes, questão de acesso à saúde, menos hoje em dia por opção familiar, às vezes por questão clínica do paciente, são exceções, não é a rotina. A gente não pode deixar chegar nesse ponto. Meninos, do Mauro, Felipe, todos, eu acho que esse assunto não vai acabar. Então, assim, eu gostaria muito de agradecer a vocês. Eu já só fazer logo a merchandising aqui, né? Merchandising da segunda temporada do Espacidade Brasil, né? A finalidade não é financeira, é levar informação. Nós vamos começar a partir do próximo mês, a segunda temporada, e nós vamos fazer dia 18 de fevereiro. Então, nós vamos falar um pouquinho, por questão mesmo de organização. É mais ou menos assim, com as pequenas mudanças. Vamos começar logo com um paciente com paralisia cerebral distônica e espástica, aquele paciente misto. Então, a ideia é conversar sobre distonia, como conduzir. Ainda é um tema muito, assim, pouco encarado, vamos dizer o seguinte, no dia a dia, quem cuida mesmo? Aí fica mais ou menos, não, encaminha para um que encaminha para o outro. Na prática é isso. Então, isso termina, que eu vejo o seguinte, termina a equipe clínica, às vezes, tendo pouca experiência, porque passa para o outro, aí eu passo para o Felipe, que passa para o Mauro, que passa para mim, mais ou menos assim, no dia a dia, pessoal, a prática é isso aí. Então, quem que assume tratar uma paciente com distonia? Eu estou falando de distonia na paralisia cerebral, distonia secundária. Então, isso não é simples. Então, esse tema, ele vem para o próximo mês, vai ser dia 18. Nós vamos discutir isso. Mas, provavelmente, a gente não vai acabar com o assunto de distonia, mas nós vamos discutir bastante, porque a gente precisa muito do suporte clínico. Um quadril desse aí, o que mais dificulta a condução de um quadril é quando o paciente ele é distônico. Então, você vai conduzir, porque não é o quadril. Quem conduz o quadril? Você conduz a pessoa. E a pessoa é distônica. E como é que você faz? Então, o paciente distônico, ele é um desafio. E muitas vezes você tem distonia e espacidade, você tem que tratar o componente espástico, que também compromete o resultado, tratar também a parte distônica, que tem medicamentos, tem uma sequência, mas isso na prática, no dia a dia, não é tão comum. A gente pega o paciente com o quadril luxado, que daqui a pouco o paciente modifica os padrões e é difícil conduzir o paciente com distonia até na mão. Imagine quando você compromete um paciente de nível 4, nível 5, fica muito difícil. Então, dia 18 vai ser esse tema, Mauro. Então, de fato, a gente vai continuar nessa pegada, o Felipe também. Então, assim, hoje, preciso muito agradecer vocês, porque foi, assim, espetacular. Olha, pessoal, eu sou neurocirurgião, não sou ortopedista, mas o que eu aprendi aqui é que eu convivo com o tema, com a causa, com os colegas, mas cada vez é um aprendizado muito grande. Mauro, parabéns, foi maravilhoso. Felipe, a condução, assim, não podia ser melhor, então, assim, excepcional. Agora, eu gostaria de agradecer vocês aí, e Mauro, fazer suas considerações, depois o Felipe, e quem ainda levantou a mão, eu acho que não tem que deixar para a próxima vez, para o dia 18, pessoal, a gente fala de quadril também. Mauro, é contigo, por favor. Eu agradeço, muito obrigado pela oportunidade, iniciativa fantástica da sua parte, eu acho que mantém esse projeto, eu acho que é muito importante, eu acho que é proveitoso para todos nós, tá? E foi bastante agradável poder expor para vocês com os conceitos, como as coisas funcionam nas nossas mãos. Felipe fez importantes considerações, muito pertinentes, tá? Acho que foi produtivo para todo mundo, eu gostei bastante e espero que todos tenham gostado, porque eu acho que, pelo menos da minha parte, eu tentei sumarizar
enfim, o que eu tenho sobre o tema de conhecimento, o que eu tenho na prática clínica, e passar para você de forma que fosse fácil a percepção dos conceitos, né? A gente fala para ortopedia, às vezes a gente começa a empolgar, fala muito termo técnico, que às vezes para um público muito profissional não é automático, né? Então a gente tem que se policiar nesse ponto e ter essa finalidade, creio que vocês aproveitaram bem. Obrigado por tudo, né? Obrigado pelo convite e mantenha o projeto, que é um projeto sensacional. Parabéns, Alencar. Doutor Francisco Alencar, pelo convite. Obrigado, doutor Mauro, aí, pela aula, que foi muito, muito boa. Deixa aqui meu Instagram para quem quiser mandar as perguntas. Um monte de gente levantou a mão aí. Sempre abro caixinha de perguntas lá também, @dr.felipebarcelos, FI. Tem o Instagram do Mauro também, que ele pode colocar aí, doutor Mauro, no chat para o pessoal te mandar. Pode mandar as dúvidas lá. Eu atendo na clínica Get Moving, em São Paulo, e atendo no Einstein do Morumbi. Estou à disposição. E no laboratório de marcha também, do Einstein. Obrigado aí, para o Hospital São Marcos. Obrigado a toda a nossa equipe. Nossa equipe do Hospital Infantil Lucílio Portela, que desenvolvemos um programa importante de criança com paralisia cerebral no estado do Piauí, marcante, onde a gente tem toda uma equipe. Doutor Saulo Zabulon. Doutor Saulo Zabulon passou essa vaga para o doutor Felipe, que ele estaria, e aí, como ele participou de outro evento antes do Espaço Time Brasil, isso agradeço, e eu acho que vamos crescer junto, continuar. E 2025 começou muito bem, e esses meses que vêm aí vão ser bem melhor. Então, pessoal, boa noite para todos. Agora, bom sono. Muito obrigado.